O senhor fala dessa questão de que agora o desastre já foi feito, então é preciso pensar agora em ações para garantir que isso não ocorra novamente. E aí eu pergunto ao senhor exatamente o seguinte: agora, nesse momento que a gente está com boa parte do estado inundado ali, muitas áreas inundadas, o que dá para fazer nesse momento tentando agilizar esse pensamento de uma ação ali futura? Dá para pensar em alguma coisa nesse momento já para facilitar as ações futuras que evitem desastres como esse? Sim, Yasmin. A primeira coisa é socorrer a população que está ilhada, que está afetada. Então, numa emergência, a primeira questão são as vítimas. Socorrer essas vítimas e dar segurança a elas. Ao mesmo tempo, o morador que está eventualmente voltando para suas casas, né, as prefeituras das cidades menores, voltando à sua vida normal nos próximos dias, é o que nós esperamos, dentro do possível, registrar as marcas d'água. Várias imagens de várias mídias indicaram as marcas d'água, moradores colocando, né, o dedo na parede, onde foi atingido. Esse planejamento é fundamental, porque essa marca d'água, ela indica uma cheia importante, e provavelmente essa cheia infelizmente, deverá ocorrer em algum momento, no próximo ano ou nos próximos 20 anos, não sabemos. Mas essas marcas d'água são testemunhas hidrológicas e científicas de que, muito provavelmente, aquela marca que foi atingida neste momento de inundação, ela voltará a acontecer. Então, esse zoneamento urbano, na zona rural, ele deve ser observado. Então, o que eu faço? Bem, se eu tenho estrutura, se eu tenho hospitais, se eu tenho escolas, se eu tenho utilidade pública, estação de tratamento de água, enfim, estruturas de segurança e mesmo bairros de cidades, eu vou ter que saber que aquelas marcas d'água dessa cheia têm que ser registradas e ir a um banco de dados e, por exemplo, se trabalhar que a partir dessa marca eu sei que provavelmente já ocorrerá novamente. E planejar que daquela marca para baixo é uma zona inundável. Entendeu? Claramente nós vimos que muitas cidades estão nessas planícies de inundação. Vamos ver agora o que causou, se foi realmente um evento extremo, que foi, mais o problema de impermeabilização exacerbado dessas bacias hidrográficas, sem os devidos cuidados de drenagem, retificação de rios e canais naturais que aceleraram o escoamento superficial e geraram, por exemplo, uma grande cheia na parte de baixo dessas bacias, que por sua vez represou, né, o escoamento desses rios de cabeceira que não puderam escoar adequadamente, né, operações de reservatórios que sabemos que também estiveram em falha iminente. Então, todos esses processos têm que ser analisados de uma maneira integrada na bacia hidrográfica do Guaíba, como um todo, que pega todo o Alto Taquari, para que essas ações sejam, em termos de prevenção, em termos de previsão e planejamento de drenagem, macrodrenagem, inclusive de alteração de traçados urbanos, porque a gente sabe que, vamos pensar, Porto Alegre já tem os seus diques que não venceram essa cheia do Guaíba, e nós estamos vendo nessa imagem o centro de Porto Alegre inundado. Então, assim, nós temos que realmente repensar, inclusive a última questão, né, além do socorro, registrar as marcas d'água, todos, inclusive a população e essas casas afetadas, saberem de que essa marca d'água pode voltar, e esse replanejamento urbano por parte dos governos municipais, estaduais, de tal sorte que esses custos e prejuízos que, inclusive, não apenas o estado do Rio Grande do Sul, mas o país, no seu orçamento, irá atender, mas são custos e gastos que poderiam ser canalizados para outras ações não emergenciais
infelizmente, como essas, mas outras ações de desenvolvimento da nossa infraestrutura do país. Então, esses custos também têm que ser levados em conta para que nós evitemos que eles ocorram no futuro. Então, a última questão, nós temos no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, um Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que há mais de 40, 50 anos estuda profundamente esses processos. Eu tenho grandes colegas hidrólogos lá, e eles deveriam e poderiam atuar, ajudar o Estado do Rio Grande do Sul nesse planejamento para que esse tipo de situação, que provavelmente se repetirá, infelizmente nós temos que dizer isso, mas será amenizado, por exemplo, com planejamento, com previsão, com estudos que indiquem a melhor maneira de prevenir e remediar, no caso eles aconteçam no futuro. A questão topográfica ali nessa região, muita gente viu, muitas localidades são próximas a rios, li até uma informação, um termo trazendo planícies de inundação. Esse termo, queria que o senhor explicasse para a gente, mas essa questão da região, da topografia da região, também é um fator que contribui para uma situação como essa? Sim, Yasmin, como colocado ali, nós temos dois problemas importantes se somando. Nós temos Porto Alegre, acho que muitas pessoas e telespectadores conhecem, ela está na beira do Guaíba, é uma região extremamente baixa, praticamente ao nível do mar, poucos metros ao nível do mar. Então, uma subida desse rio afetada, né, pelo nível do mar, que bloqueia o deságue natural do rio no mar, né, isso se propaga de baixo para cima. É o que nós chamamos efeito de remanso. E esse vale do Guaíba, que abarca o Taquari, o Caí e vários outros rios que desaguam nessa bacia do Guaíba, tem uma topografia bastante plana e suave e concentrada, como se fosse uma bacia mesmo, né? São bacias hidrográficas, mas são planas e sujeitas à inundação. Quando nós temos situações de ocupação natural, através dos séculos, né, da colonização do próprio Rio Grande do Sul, de cidades que naturalmente se situavam na beira dos rios, pela facilidade do uso da água, das indústrias, da agricultura, do saneamento, né, e elas se alastraram de uma maneira importante, houve uma ocupação natural de espaços não adequados que inicialmente ocupavam os lugares um pouco mais altos dessa topografia. Então, naturalmente, o que nós estamos vendo hoje é uma soma de uma tempestade perfeita, ou seja, a questão meteorológica do El Niño, com uma frente estacionária que foi bloqueada em cima dessa bacia hidrográfica durante 4 dias, chovendo até 400 milímetros ou mais em alguns casos, digamos, topografia que favorece a subida dos rios, e não apenas isso, esses rios saírem das suas calhas e atingirem essas planícies, onde estão muitas dessas cidades, infraestruturas, aí como pontes, etc. E também o próprio solo se saturando na medida que essa chuva aumenta e colocando mais e mais água na calha do rio. Então, os rios não conseguem, pela sua topografia, que é bastante plana, como a gente vê nessa parte, principalmente estuarina do Guaíba, retém esse fluxo que